Arremessa a bola, arremessa a bola, arremessa a bola. Mandou bem, Ed, muito bom. Jason, o plano de jogo que gravou estava errado. Eu quero meu dinheiro de volta. Isso não é culpa minha. Você pediu um plano de jogo. E eu lhe dei. Eu quero meu dinheiro de volta. O que me disseram da última vez foi fim de papo. Aqui. Vai. Aqui, pra mim. Ui. Eu odeio estar errada, mas mais do que tudo eu odeio perder. O que teria acontecido se eu não tivesse escutado a Reese? E ainda tinha a aposta com a Crystal. Eu não disse o que ela teria que fazer se nós ganhássemos. Não somos rudes, não somos mais, mas o nosso time é demais. Vai, Panthers, vai, Panthers, vai, Panthers. Mais forte que o aço, mais quente que o fogo. As meninas do Panthers são um estouro. Nós somos um estouro! Não somos rudes, não somos mais, mas o nosso time é demais. Vai, Panthers, vai, Panthers, Vai, Panthers. A seguir, sem censura. No Caminhos da Reportagem, a opinião de mães e professores sobre a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. Eu só quero pro meu filho o mesmo direito que toda pessoa tem. Ele vê lá, um na cadeira de rodas, um surdo e um outro com uma paralisia cerebral, ele vai olhar e vai falar, e agora? Caminhos da Reportagem, nesta quinta, 10 da noite. Sem censura. Apoio Petrobras. Gente é o que inspira a gente. Estudei bastante, aos poucos, fui galgando ao mais alto nível hierárquico da Marinha Mercante. E a primeira vez que a gente recebeu foi aquele impacto. Tenho orgulho de dizer que a comandante do meu navio é uma mulher. Meu futuro? Estou me sentindo privilegiado em poder, poxa, o meu primeiro embarque vai ser com a comandante Odilena. Tão importante quanto construir novos navios no Brasil é inspirar histórias como essa. Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar do câncer coloretal, câncer do intestino grosso e do intestino reto. Muitas vezes o paciente não tem nenhum sintoma aparente. Por conta disso, o câncer é descoberto muito tarde. A Maria de Lourdes Oliveira é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia do Rio de Janeiro e vai falar das novidades no tratamento do câncer coloretal. Você já teve curiosidade em saber como será a sua aparência no futuro, a aparência da sua pele? O exame de DNA consegue dar pistas sobre isso. Ele consegue indicar as chances de alguém ter problemas como manchas, rugas, flacidez, e com isso o médico pode indicar tratamentos para prevenir esses problemas. Esse é o assunto da Ludmila Bonelli, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Teatro é nosso assunto com o ator Sérgio Menezes. Ele estreia na próxima sexta-feira a peça Namíbia Não, com a direção do Lázaro Ramos. A peça imagina um futuro em 2016, quando o governo decreta que todos os cidadãos de melanina acentuada sejam deportados para um país da África. O espetáculo discute com humor o preconceito e o racismo. A escritora Ieda de Oliveira lançando o livro As Cores da Escravidão, uma história de ficção feita a partir de dados infelizmente reais e atuais. Documentos do Ministério do Trabalho sobre o trabalho escravo no Brasil. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, cerca de 25 mil trabalhadores são escravizados por ano, muitos deles crianças
e adolescentes. Vamos conversar com o compositor e pianista Antônio Adolfo, lançando um novo CD, Finas Misturas. O álbum traz histórias de ídolos do jazz com toques de estilos brasileiríssimos, como baião, samba, bossa nova. Antônio Adolfo vai mostrar o repertório desse novo disco na semana que vem, num show no Rio e outro em São Paulo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando do câncer de intestino. Já foi apontado até como o câncer dos anos 2000, né? Porque parece que ele é muito prevalente e cada vez mais, é isso mesmo? Exatamente, quer dizer, a incidência de câncer de colo retal está aumentando, né? Principalmente quanto mais desenvolvido é o país. Isso a gente identifica até na estatística brasileira, quer dizer, a região sudeste é onde tem a maior incidência de câncer coloretal. Por quê? É onde, teoricamente, as pessoas têm acesso a mais alimentação, mas não necessariamente de melhor qualidade. Geralmente, junk food, que é uma comida que normalmente está associada a baixa ingesta de fibras, isso tudo. Então, o câncer de cólon hoje é a terceira causa de incidência de câncer no Brasil, né? E por outro lado, a gente tem a contrapartida, que a gente tem também novos desenvolvimentos de drogas que vêm combater, né, de maneira eficaz o câncer já instalado. Mas o ideal mesmo seria a prevenção. Prevenir, né? E o que a gente faz? Porque pelo que você falou, está diretamente ligado ao que a gente come, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar melhor os alimentos, né? Comer mais alimentos crus, mais comida de verdade. Mais comida de verdade, menos industrializada, mais fibras. Atividade física é fundamental também, né? Ingesta de álcool também não é recomendada, assim como o tabagismo. Isso é geral para todos os tipos de câncer, né? E a prevenção precoce, que a gente sabe que pode acontecer se a gente fizer o exame chamado colonoscopia, que deve ser feito a partir dos 50 anos de idade. Eu trouxe até um áudiozinho assim, que eu vou mostrar para ilustrar mais ou menos para o telespectador. Esse aqui é o intestino, é meio feinho, não sei se a câmera vai conseguir mostrar. O intestino nunca é bonito. O intestino nunca é bonito. Mas, enfim, aqui o que eu estava falando de prevenção é isso. A gente tem esses pólipos, que são essas pequenas formações aqui, tá? Deixa eu ver se a gente consegue visualizar melhor aqui. Esses pólipos são essas pequenas formações, né? Que são umas verrugas. Quando você faz uma colonoscopia, você alcança isso aqui, retira eles numa fase inicial e eles não vão se transformar no câncer, né? Que seria a formação mais invasiva da doença. Mas eles seriam necessariamente pré-cancerígenos? Grande parte deles são. Mas aí faz a biópsia. Na verdade, ao você fazer a biópsia, você já está retirando. Então, retirando, você impede que aquilo tenha uma progressão para um câncer. Eu costumo dizer que o único exame preventivo é a colonoscopia. Porque você tira o que você sabe que pode levar a um desenvolvimento de câncer. Então, esse é eu acho que é o grande exame, que deve ser feito em todas as pessoas a partir de 50 anos de idade. É um exame muito chato, não é? Porque a gente, na verdade, adoece para fazer o exame, no sentido de que você chega ótima, aí você toma aquele monte daquele suco correndo, que tem um gosto, né? Ruim. O manitol. Vai ao banheiro sei lá quantas vezes, milhões, e aí faz o exame. Também fica um tempão sem fazer, né? É chato, mas é um chato de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos. Então, se você faz uma mamografia anual, por que você não vai fazer uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, que é uma coisa que realmente impede que você tenha câncer? Já que é a única coisa que previne, realmente, efetivamente. Exatamente. Além da alimentação. Além da alimentação, dos hábitos saudáveis. Tem um componente genético que a gente não pode ignorar, que isso aí é inerente, né, à pessoa, e isso não temos como mudar. E é razão direta? Existe Sua mãe teve, seu pai teve, você terá? Uma grande incidência. Então, por exemplo, as pessoas que já tiveram história familiar de câncer de cólon, principalmente se é um de primeiro grau, um parente de primeiro grau, esses, por exemplo, devem fazer colonoscopia mais cedo, porque eles têm uma chance bem maior de ter câncer de cólon em algum momento da vida deles. E o que acontece que de vez em quando a pessoa faz uma coluna, aí tem pólipo, aí faz uma outra, aí vira, daqui a 3 anos, digamos. Estou chutando assim os anos, mas daqui a 3 anos faz de novo. Aí faz, não tem nenhum, aí ganha 5 anos. Isso.
Não é? Tem uma coisa assim de compra. Tem um bônus, né? Tem um bônus. Esse bônus é Se você não justamente... tiver pólipo, você vai fazer Porque se você tem pólipo, significa que você pode ter pólipo novamente em um curto pedaço. O intestino ele tem vários metros, né? 1,5 metro, né? Então, de intestino grosso. Então, quando você faz uma avaliação, às vezes pode ter passado desapercebido uma lesão em estágio muito inicial, e já que você tinha um pólipo, é importante que você repita a colonoscopia um ano depois para tirar o eventual pólipo que tenha passado durante o exame. Assim, se você não tiver mais pólipo, aí você pode aumentar esse intervalo para 5, 10 anos, dependendo dos outros fatores de risco que estão associados, ou da sua queixa, obviamente. Né? Quando você fala na ingesta de fibra, é assim, fibra, verdura, fibra que a gente compra em envelopinho, não quero falar o nome, mas assim, isso potinho. Também serve. Qual é a vantagem da fibra? É fazer o intestino funcionar. Porque quando você faz o intestino funcionar, aquelas substâncias tóxicas que vão se produzindo com aquela material fecal ali por muito tempo, elas deixam de entrar em contato com a mucosa e produzir substâncias que eventualmente vão ser cancerígenas. Então, o que a gente quer com as fibras é acelerar o trânsito. Basicamente é isso, entendeu? Até do intestino. A gente quer acelerar o trânsito geral. Não é? Exatamente. Não se pensa noutra coisa. Bom, aí come as fibras, faz a colono. Bom, rezar também vai. Exato, atividade física, né? E aí, eventualmente, infelizmente, algumas pessoas já são diagnosticadas com câncer, né? E tem um tratamento bom? Exatamente. Assim, Então, um prognóstico hoje, simpático ou não? O prognóstico mudou muito. Eu digo que eu faço oncologia há 26 anos, então eu digo que eu sou da era jurássica da oncologia. E nessa era jurássica, quando a gente tinha um paciente com câncer de cólon, a expectativa de vida, se ele tivesse metástase, é 3 meses. Hoje a gente já ampliou para 22, 24 meses. Isso a gente está falando em média, obviamente. Muita gente vai fugir dessa curva e vai ficar anos sobrevivendo, mesmo com câncer metastático, né? Então, o que a gente tem? A partir de do ano 2000, a gente teve incorporação de outros quimioterápicos que que eu não tinha, que só tinha um, basicamente, até o ano 2000. E de 2004, 2005, começaram a aparecer o que a gente chama de terapia alvo molecular, que são terapias diferenciadas, não são quimioterápicos tradicionais. Elas atuam na célula especificamente. Então, eu também trouxe uma coisinha para tentar explicar melhor como é que funciona isso. Quer dizer, o paciente, ele está em tratamento... Ele está em tratamento e ele recebe uma medicação que funciona, eu digo que é como um plug de uma tomada. Por quê? Tem uma terapia que entra aqui nesse plug e impede que exista o curto-circuito, o curto que leva a mensagem para dentro da célula, que é esse esquema aqui. Então, você tem uma terapia que entra aqui, que se acopla, isso é a medicação. Uma das medicações que existe é o cetuximab, é um anticorpo monoclonal. Ele se liga a esse receptorzinho aqui que está na membrana da célula, na parte externa da célula, e ele impede que essa junção aconteça e evite a sinalização, um envio de mensagens para dentro da célula que vai proliferar, vai levar à criação de metástase e tudo mais. Esse é um dos mecanismos de ação. Existem basicamente 2 tipos de tratamento hoje nesse grupo de tratamentos ou de anticorpos monoclonais para câncer de cólon. E isso aumentou mais ainda a expectativa de vida e de cura do paciente. E alguma coisa, além da colono, é sinal, por exemplo, você faz a colono e descobre que tem uma colite. Isso quer dizer que a pessoa vai ter câncer? Colite é uma palavra ampla, né? Mas colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória crônica do intestino, aumenta a incidência de câncer de intestino. E essas pessoas têm que ser acompanhadas muito de perto e, eventualmente, fazer o que a gente chama de colectomia profilática, ou seja, tirar o intestino grosso. Retirar, do mesmo jeito que a gente fala em mastectomia, para retirar as chances de câncer de mama, às vezes a gente tem que fazer uma colectomia, retirar o intestino grosso para prevenir
um câncer de cólon num paciente que a gente sabe que tem alto risco, como, por exemplo, se uma história de familiar ou o paciente apresenta vários pólipos. Aqui eu estou mostrando um, mas às vezes o intestino está cheio de pólipos. Você não tem como ressecar isso tudo, então você tem que tirar o intestino e fazer preventivamente um tratamento cirúrgico para evitar a formação de câncer. Só uma pergunta, esse exame é o único exame que pode detectar alguma coisa que está por vir ou que já esteja acontecendo? Existe o exame... PET-CT scan, por exemplo? Não, pois é, o PET, ele é muito bom para avaliação de doença à distância, metástase, avaliação de linfonodo, mas a doença intraluminal dentro do órgão do intestino, porque o intestino é um órgão oco, né? Então ele não tem uma boa captação. Eventualmente pode até mostrar, mas quando a doença já está mais avançada, é diferente de se for um câncer primário de pulmão. O PET-CT vai mostrar, porque ele é uma víscera que não é oca, né? Mas nas vísceras ocas, não. Eu tenho a impressão que espanta muitas pessoas para fazer esse exame, porque ele realmente é bem invasivo, né? Assim, olha, eu não sei, eu já fiz 3, e eu nem estou no grupo de risco, mas eu só vejo tanto câncer o tempo todo, que em tantas idades, hoje mesmo, essa semana, eu atendi uma paciente de 30 anos com câncer já, com metástase, então eu fico tão angustiada com isso tudo, que eu falo, eu recomendo, mas eu falo para o paciente, olha, eu já fiz. Eu não sou daquela médica que manda fazer, mas nunca fez. Eu sigo o protocolo. E eu já passei dos 50, então eu devo ter feito também de qualquer maneira. Eu já passei dos 50, eu fiz, da primeira vez tinha pólipo, aí eu fiquei seguindo esse protocolo. E faço de acordo com o protocolo. Adoro quando é 5 anos. Lógico. Mas, às vezes, ele me manda fazer com 3. Exame, ele é assim, acessível assim, ao povo, assim, por exemplo, só o SUS, através do SUS? Não, existe disponível nos órgãos públicos também. Existe, o problema é que realmente a demanda talvez seja muito grande. Se você colocar toda a população aos 50 anos, realmente a nível público não daria para atender. Mas a nível de... Os planos de saúde aceitam? Todos cobrem, aceitam, né? Todos cobrem. Todos cobrem. Doutora, posso fazer uma pergunta? Mesmo para quem tem uma vida absolutamente exemplar do ponto de vista da saúde, come direito, dorme direito, se exercita muito bem, não tem histórico de câncer na família, é importante que essa pessoa faça esse exame? É importante, ele está em menos risco, mas tem um gene que você não sabe, sempre tem o primeiro da turma, né? Então, sempre tem alguém que vai ser a primeira pessoa da família a ter, porque aí já é um desarranjo genético, e a gente não sabe quem vai ter, quem vai ser, né, premiado, entre aspas, com isso. Então, você tem que fazer. É chato também, mas não é insuportável, né? Você está sedada. O chato só é o preparo. Aquele dia você realmente não pode trabalhar. O preparo é desagradável, não é agradável. Toma um líquido o líquido não é delicioso e também você vai ao banheiro 88 vezes, então não é engraçado. Em 4 horas, sei lá, né? Assim, em 12 horas. Mas também acabou o exame e acabou tudo. Também acabou tudo. Né? O máximo que dá, quer dizer, se ninguém furar o seu intestino. Já furaram uma vez. É mesmo? Mas você é premiada, porque na verdade é muito raro. É muito raro, mas é uma chamada intercorrência. Exatamente. O meu foi incompetência mesmo, mas aí eu mudei de médico, nunca mais furaram. Então, melhorou, avançou. Mas vale a pena. A mensagem é que tem que vale a pena fazer a colonoscopia. E essa coisa da chamada colite, quando ela sei lá, porque há muitos anos atrás ela era uma coisa comum, assim, as pessoas falavam nisso. Depois parou-se de falar nisso. Não, a colite... Ela existe há anos e continua existindo? Existe, como eu estou aproveitando você, porque nunca a gente falou de colite aqui, entendeu? Aí a gente está falando do que às vezes a gente generaliza o termo colite. It é tudo que tem inflamação, né? Então, na verdade, colite é uma inflamação do colo, mas a maioria das vezes que as pessoas chamam colite é um colo chamado colo irritável. É aquele cólon que tem uma sensibilidade maior para certo tipo de alimentos, às vezes uma intolerância à lactose, que as pessoas não sabem que tem, por isso tem uma diarreia crônica e acham que é uma colite. É difícil de diagnosticar esse colo irritável, né? É mais complicado. Exatamente, porque aí entra um componente emocional, muitas vezes a pessoa atribua glúten, lactose e tudo mais. Mas isso não é que leve a câncer. A retocolite ulcerativa, que são úlceras no intestino, isso sim.
E essa colite pode ser, sei lá, inespecífica, pode Inespecífica. Às vezes a pessoa convive com ela, depois vai melhorar, depois de algum tempo. Você acha que a lactose é o grande inimigo das colites? A maioria das vezes é lactose. Só que é difícil você ter uma dieta sem lactose totalmente, né? Mas a maioria pode das reduzir, vezes, né? Pode reduzir E bastante. adianta? Adianta bastante. Já é alguma coisa. Fantástico. Né? E no mais é comer fibra, né? Tem que pensar na fibra. E fibra a gente entende as verduras cruas. Os legumes, as frutas, integrais. aveia, linhaça, tudo que tiver. A aveia e a linhaça são grandes parceiros, né, da saúde. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que as pessoas negligenciam muito como sintoma primário, é o sangramento. Sangrou, a maioria das pessoas atribui a hemorroida. Não, eu tenho hemorroida. Não, não tem hemorroida. Você tem que saber que você tem que avaliar. E quem vai dizer que é ou não é um proctologista. Porque quando você colhe a história do paciente, todos eles tiveram primeiro um sangramento, que foi negligenciado, porque foi considerado como uma coisa normal. E não é normal. Sangramento retal não é normal. Então, sangue Isso é nas muito fezes, importante. não. Não, nunca. Volta nunca aí daqui a normal. pouquinho, tá? Obrigado. Gostei dessa ideia do DNA ajudar a gente a saber como é que a gente vai ficar mais velho. Agora é saber se a gente vai gostar da descoberta, né? Periga a gente olhar e falar, ah, meu Deus, era melhor não saber que eu vou ter essa quantidade de rugas. Diga aí, Ludmila, que exame é esse? Na verdade, é um exame, né? Eu falo que para mim hoje é muito importante porque eu sou uma fisioterapeuta dermatofuncional que trabalho com recuperação, reabilitação de pele, né? Uma fisioterapia que vai mexer só com a pele. Então, a gente saber que meu cliente, né, ou até a gente mesmo, né, vai ter ruga, vai ter uma flacidez. Então, se você consegue fazer uma recuperação, se já estiver ruim, porque você sabe que vai piorar ainda mais, e ao mesmo tempo também prevenir. Mas né? como A gente é que tem faz muito esse exame? O que é esse? Esse exame é um exame que é feito através... É um exame de um laboratório, ele é feito na Itália, ele vem para o Brasil através de um geneticista de Belo Horizonte, né? O Dr. Roberto Gil, e a gente colhe com esse suave aqui a saliva. Então, assim, não dói, não tem injeção, não tem que colher de uma forma dolorida. Então, você colhe com a saliva e manda para o laboratório. Esse resultado vai chegar daqui 20 dias, e aí a gente vai ficar sabendo do que a gente vai ter, né? Eu trouxe aqui um resultado meu e de uma cliente que eu acharia interessante dar uma olhadinha, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, no meu resultado... Peraí, vamos fazer uma coisa. Não sei se você dá para ver. Toma. Eu não sabia que tinha isso, você ficou meio longe. Ele mostra... Ele mostra, exatamente. A câmera mostra, aí você olhando para o monitor, tá vendo? Lá. Isso. São 5 características. Ele vai mostrar a quantidade de grau de flacidez que a gente vai ter, elasticidade da pele, a inflamação da pele. Essa inflamação da pele está relacionada com a rosácea, com o próprio edema, né, com a própria acne. Ele vai mostrar também a quantidade de rugas, né, se a pessoa tem alto risco de ter rugas, igual o meu deu alto risco de rugas, né? Esse aí é o meu, por acaso. Então, significa que, de certa maneira, a gente até está conseguindo prevenir um pouquinho, claro, né? Você está ótimo. E aí a gente vai ter... Não tem tanto que está falando aí no exame, né? O exame falou alto risco. O exame está escrito firmeza e elasticidade, baixo risco. Rugas, alto risco. Alto risco. Dano por exposição ao sol, mais pigmentação. A quantidade de manchas, de melasma. Baixo risco, já é bom baixo isso. Risco, isso, Dano por radicais livres, médio risco. Médio risco. Aí faz o quê? Aumenta os selênios, aí você vai aumentar a quantidade de vida. antioxidantes que você vai fazer, né? Para te proteger das agressões aí do sol e de outras coisas, né? E aí tomam as vitaminas também, os antioxidantes. Ou então faz esse trabalho dentro do próprio consultório, como uma manutenção mesmo, né? Com os recursos terapêuticos que fazem essa parte da reabilitação da pele. Sensibilidade mais inflamação, baixo risco. Isso. Bom também. Tudo que é baixo risco é bom. Tudo que é baixo risco. Esse aí deu. E eu trouxe um de uma cliente que deu a maioria alto risco. E ela hoje, infelizmente, nunca se cuidou muito, não. Ela nunca se cuidou, ela fez isso agora. Ela tem já teve 3 cânceres de pele. Quantos anos ela tem? 50. Ela teve 3 cânceres de pele, nunca passou um protetor solar. Não, quer dizer, de repente... Mas mesmo tendo o primeiro câncer de pele... E nem agora, ela é teimosa. Nossa. Ela não passa. Pode ter teimosa Essa cliente é teimosa. Porque teve um câncer de pele, usa protetor solar. Exatamente. E o dela tem bastante alteração para altos riscos, né? A firmeza mais elasticidade, alto risco, rugas, risco médio. Isso. Risco médio para danos por sol, mais pigmentação, as manchas, né? E danos por radicais livres, alto risco. Isso. Sensibilidade, inflamação, alto risco. Isso. E o rosto dela, né, não tem jeito da gente trazer, mas ele é um rosto bem edemaciado, ela é toda
toda vermelha, toda inflamada. E tem já essas três marcas do câncer que ela já tirou. Então, quer dizer, se ela talvez tivesse ficado sabendo disso mais, né, cedo, talvez a gente não tivesse conseguido prevenir. Agora eu né? vou ter que te fazer a pergunta cruel. Não, não faz não. Vou fazer. Não, não faz não, Leda. Eu nunca falei isso pra ninguém. Ah, não. Se fosse outra coisa. Idade? É. Não, não vou te daí perguntar, não. Isso eu eu acho um exame assim. O público ainda não entende muito, né? O paciente, o que isso aqui vai fazer? A pessoa acha que isso é um tratamento. Faz, depois faz de novo, e aí vê a diferença. E, na verdade, o DNA não vai mudar. Né? A gente é que vai tentar trabalhar isso aí como uma prevenção. Você trabalha com o quê? Com massagem? Eu trabalho com cremes? Não, são recursos terapêuticos que vão realmente recuperar a pele. Então vai ser Tipo? uma radiofrequência, uma luz de um LED que não é agressivo, que é um laser que não agride, que não mancha. Toda a parte da terapia anti-aging, então você vai trabalhar com cosmecêuticos, nutricosmética, com a própria radiofrequência que estimula o colágeno sem agredir, sem cortar. Aí você vai usar produtos que sejam que não sejam antioxidantes. necessariamente de marcas famosérrimas. Exatamente. Mas aqueles manipulados em farmácia. Isso. Não precisa, porque assim, o manipulado em farmácia hoje é muito importante, Leda, a gente até entender assim, que o que a gente manipula, quando a gente conhece muito, a gente às vezes consegue fazer uma coisa talvez muito superior àquilo que a gente compra pronto. Porque a gente vai fazer um trabalho mais direcionado, exatamente. Porque também quando a marca é importante, francesa ou americana, faz um cosmético, um creme e tal, ela não faz para a pele de uma brasileira toda misturada, né? Que tem negro, índio, espanhol, árabe, judeu, tudo junto, né? Ao mesmo tempo agora, a gente compra uma coisa que é para todo mundo, aquilo não é só para você. E o manipulado, ele acaba sendo um trabalho individual, entendeu? E acaba ficando mais barato. Sim, do que com esses cremes com certeza. importantes. E as pessoas, é lógico que tem que ser uma farmácia também que tem esse estilo de trabalho, né? E uma farmácia séria, para usar os produtos sérios. Mas tem muita farmácia bacana. Mas tem, hoje em dia muita. avançou isso também, Avançou muito, né? muito. E você acha que tipo de ginástica facial ajuda também? Na prevenção, sim. Na prevenção, sim. O que a gente Depois tem que entender... a gente já envelheceu, não. Não, o que às vezes a gente tem que entender é que a ginástica facial vai trabalhar o músculo, né? A pele está acima do músculo, em cima. Então, quer dizer, a gente talvez não consiga fazer um milagre na pele só mexendo o músculo, mas que é uma prevenção, sim. Não consigo considerar exatamente um tratamento dependendo do envelhecimento que a pessoa já está. Tem um tipo de componente que você poderia sugerir? Você pode pensar até o final do programa, se você não quiser responder agora. Tipo assim, eu não quero fazer um comercial de nenhuma marca, até porque a gente não faz o mesmo comercial aqui, mas... sei lá, tem algum componente num creme que as pessoas em casa pudessem pensar, opa, vou olhar se o creme que eu uso tem? Eu vou sugerir duas coisas. Vou sugerir primeiro uma coisa que a gente tem o costume de falar, porque eu falo que é um jargão da área da beleza, né? Todo mundo manda a gente tomar muita água para a pele ficar hidratada, né? Assim? E aí, às vezes, eu brinco muito com os meus alunos, falo assim, gente, a água que a gente toma vai parar lá na pele? Ela não vai parar lá na pele. Ela melhora o metabolismo do seu organismo. Mas quem melhora o seu colágeno é a carne que você come. Porque a carne que é a proteína que dá sustentação para a fibra de colágeno, né? Então, assim, a carne animal, né, a proteína animal, ela é muito importante para a beleza da pele, para a sustentação do colágeno, para ele ficar mais estável e mais íntegro. E as pessoas acham que a água vai hidratar. Na verdade, um colágeno bom é o colágeno que segura a hidratação da água. Então, eu tenho que trabalhar o colágeno, não exatamente a água. Hoje em dia tem umas caixinhas assim também, que a gente compra em lugares naturais e tal, que está lá escrito no envelopinho, colágeno. Colágeno. E as nutricionistas têm indicado colágeno. Sim. Não quer dizer que esse colágeno que a gente vai comprar, se eu não tiver uma alimentação também com um pouco de proteína, ele vai adiantar tanto. Então, esse colágeno tem que ser colágeno biocompatível. Então, ele tem que ter uma compatibilidade com o organismo humano, né? Que é o que a gente chama de colágeno hidrolisado. Na verdade, então, a proteína, além de não ser, sei lá, tão engordante quanto o carboidrato, a não ser que você caia numa picanha com 2 Sim, dedos eu falo assim, proteína de boa qualidade, né? É de boa qualidade. Exatamente. Aí é uma escolha. Isso. E a proteína pode ajudar também a sua pele ficar mais firme. Sim, ela que vai ajudar ela a pele da gente ficar mais firme. Pode ver que as pessoas que são vegetarianas têm um envelhecimento maior da pele. Isso inclui o pescoço? Isso inclui o pescoço, isso inclui a pálpebra de cima, a pálpebra de baixo, isso inclui toda a pele. E o tal do pescoço? O tal do pescoço não é fácil. Agora é o seguinte, você está falando em proteína animal, né? No caso a carne, né? Mas eu espero que vocês tenham me entendido assim, o colágeno precisa dela, ela só tem que ser de boa qualidade, né?
Sim, Então, o vegetariano, ele realmente tem uma pele mais flácida. No caso aqui da doutora Maria de Lourdes, que ela falando sobre causas possíveis, né? Alimentação baseada em carne. A carne também depende da maneira como você faz a carne, né? E assim, a carne mais gordurosa, por exemplo, o churrasco, que entra direto em contato com o carvão, aquele carvão, ele elimina substâncias que são nitrosaminas, que são cancerígenas. Então, assim, eu não sou radicalmente contra a carne, mas realmente a gente sabe que a gente não deve dar uma ênfase muito grande na nossa alimentação à carne vermelha. Isso vai ter fato, a proteína do peixe, né? Vai ter a proteína do próprio ovo, né? Que as pessoas às vezes acham que o ovo é uma coisa horrorosa. E, na verdade, ele é um alimento muito benéfico. Né? Foi condenado. Todo mundo dá um deletado no ovo que não devia dar. Mas o ovo já foi absolvido. Doutoras, desculpa, eu descobri uma coisa bem interessante, que é claro que talvez vocês devam saber. O pólen é um alimento bastante interessante porque ele tem essa proteína que a carne vermelha talvez possa produzir e ele não é tão agressivo, além de ter todos os aminoácidos. O pólen é produzido pelas abelhas, então talvez quem não coma carne vermelha possa substituir pelo pólen e comer carne branca. Ajuda? Olha, pela minha experiência, pelo tanto que eu tenho estudado sobre pele, né, eu acho assim que o pólen é muito bem-vindo porque ele vai ter realmente nutrientes muito importantes, mas não vai substituir a proteína animal. Ele não consegue fazer isso. Mas igual eu tô falando, não precisa ser proteína da carne vermelha. Eu, por exemplo, eu não como carne vermelha. Você não come? Não, vermelha não, mas como o frango, como o peixe, como muito ovo, né? Um ovo também saudável, vamos dizer assim. Se puder comprar orgânico, caipira. Sim, se puder não fritar. E mora no interior, compra a própria galinha, isso. né? Já tem ovo. Mas também tem um mineral. Não fritar, também já. Tem um oligoelemento mineral que é muito interessante, Leda, que é o silício orgânico. O silício, a gente não consegue muito ele na alimentação. E é um dos ativos mais importantes para deixar o colágeno estável. E um colágeno estável vai deixar uma pele também saudável. Então, com certeza, com tudo isso aqui que a gente falou, tanto da minha cliente quanto o meu, né, o silício seria muito bom para todas as duas. E onde é que estaria o silício? Na alimentação, no arroz, na ostra, é difícil comer. A gente teria que utilizá-lo como um nutricosmético, hoje que a gente chama de endocosmético, você tomar o silício, né, como um alimento. Como se toma magnésio, cálcio. Isso, mas fazer ele específico para a pele, a quantidade, miligramas e tudo. Ou então passar como um cosmético de penetração intradérmica, exatamente para esse fortalecimento. Isso é muito bacana, o resultado é maravilhoso. Que bom. Então tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Eu queria, inclusive, perguntar para você, essa coisa que eu falei que as nutricionistas estão falando no colágeno em pó, e elas também estão falando muito nos probióticos. Os probióticos a gente usa muito. Quem leu o Dr. Elion Povo, né? Intestino Cérebro Desconhecido, até já sabe um pouco. Mas ele foi o primeiro a falar no Brasil, né? Como, assim, de literatura médica. Os tais probióticos, vale a pena? A gente usa mais probiótico até durante a quimioterapia, porque existe uma agressão normal da flora intestinal, de toda essa relação da mucosa com a flora durante o tratamento. Então, a gente no consultório tem nutricionista e ela com frequência usa esses probióticos para tentar equilibrar a flora. Só para quem está fazendo quimioterapia? De uma maneira geral, é o que eu tenho utilizado mais, é o meu campo, mas assim, eu não posso te dizer se isso... Lá fora está uma febre isso. Aqui também, só se fala nisso, nos probióticos. Eu mesmo a flora é saudável, a flora intestinal saudável, levaria a um organismo mais saudável. Que equilibra aquela coisa que eu falei, do intestino com as fezes prolongadas, bactérias proliferando e, em última análise, gerando um potencial carcinogênico. Se você equilibra essa flora intestinal, esse efeito deletério já diminui. Então, é por aí. Tanta coisa que a gente tem que se ligar. Né? Nossa! E fora que tem que se atualizar, porque hoje o ovo é condenado, amanhã é absolvido. No momento está absolvido. Graças a Deus. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Sem censura. Apoio Petrobras. Gente é o que inspira a gente. Tudo na natureza é legal, né?
A gente costuma dizer que a gente viaja no tempo trabalhando, que vamos atrás do petróleo. Às vezes encontramos, às vezes não encontramos. As descobertas dos primeiros poços do pré-sal foram muito marcantes. Foram muitos anos de estudo das equipes de geólogos e geofísicos da Petrobras para chegar à descoberta do pré-sal. Tão importante quanto descobrir e produzir petróleo no pré-sal é inspirar histórias como essa. Neste fim de semana estão de volta as emoções do Brasileirão Série C. O sonho de times de todas as regiões do país de chegar à elite do futebol nacional. E no retorno, 2 novas transmissões ao vivo e exclusivas em TV aberta. Sábado, Barueri e Betim, direto de Barueri. Domingo, Santa Cruz e Cuiabá, direto de Recife. Brasileirão Série C. Todo sábado e domingo a partir das 6h30 da noite, só aqui na TV Brasil. Já estão abertas as inscrições para o Festival de Música das Rádios Nacional e MEC. Cada participante, autor ou intérprete, poderá escrever até 2 músicas inéditas. Inscrições abertas até 5 de julho no Rio de Janeiro e Brasília. E até 26 de julho nos municípios do Alto Solimões, no Amazonas. Grave sua música e faça a sua inscrição. Acesse www.radios.ebc.com.br/Festival de Música. Participe! Em São Paulo, um homem que conseguiu mudar a sua vida. E a partir dessa primeira escultura, que as pessoas começaram a me olhar diferente, eu tive a ideia de montar a primeira oficina de arte do presídio de Parelheiros. E agora transforma a vida das pessoas à sua volta. Essa bolsa aqui foi a primeira que eu e ela, quando nós entramos aqui no curso, que nós montamos. Foi a primeira bolsa que a gente fez, eu e ela. De virada, nesta quarta, 7h30 da noite. Atenção, produtores independentes! Estão abertas as inscrições para a seleção de documentários para a 4ª edição do Doc TV Latinoamérica. Inscrições até 12 de julho pelo e-mail savinternacional@cultura.gov.br. Oui, le théâtre de France doit être purgé des juifs, depuis les combles. Mesmo com Paris tomada pelos nazistas, o teatro não pode parar. Moi, j'étais très content d'avoir l'occasion de jouer dans un vrai théâtre, une vraie pièce. Mais alors, s'il faut enlever sa culotte pour prouver qu'on n'est pas juif, alors non, merci. O desafio agora é dirigir o espetáculo escondido num porão. Je peux plus rester ici, ou alors je deviendrai fou. C'est pas une vie. Mais tu ne sortiras pas d'ici, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, grande concentration, c'est ça que tu veux? De François Truffaut, O Último Metrô. Il n'y a pas que les théâtres qui sont pleins en ce moment, il y a aussi les prisons. Com Gérard Depardieu e Catherine Deneuve. Ciclo de cinema europeu. Neste sábado, 10h30 da noite. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai falar de Namíbia. Eu li essa peça. E tem Acredite, uma coisa se também quiser. interessante, você quase participou. Quase Pois é. participei. Eu ia gravar, depois eu viajei, no dia da gravação eu não podia ir. E a peça é muito interessante, porque é uma, digamos, uma ironia, uma brincadeira, né? Com a questão do racismo, mas é muito louca, né? Assim, porque vai lá, né? Pois é curioso que ao longo do processo a gente acabou descobrindo que a peça não fala sobre racismo e preconceito. É interessante. O conflito acontece porque, em 2016, o governo decide por um decreto que determina que todos os afrodescendentes, que na peça esses afrodescendentes são chamados de melanina acentuada. É de uma ironia. Pois é irônico, é sarcástico. Não fala em racismo em nenhum momento, mas fala o tempo todo. Exatamente. Isso que é legal, né? E esse decreto diz que essas pessoas devem voltar para a África, porque um advogado fez um cálculo ao longo de todo o tempo, desde o processo escravocrata até 2016,
e esse cálculo determina que o governo precisa bancar 900 bilhões de reais como indenização, FGTS, tempo de serviço, e o governo enlouquece e diz, não temos essa grana, então vamos mandar essas pessoas para a África, porque a gente não pode bancar... ao país de origem. Exatamente, a gente não pode bancar essa dívida. Então, assim, o espetáculo é super bem-humorado. Ele tem um refinamento, esse texto eu acho é sofisticado. Eu participei do início do processo embrionário da criação desse texto, e a gente tem a sorte de ter o autor que também é ator da peça. Então é raro, né? A gente normalmente em teatro trabalha com autores que já morreram, ou então os autores tão distantes. Então o Aldri Anunciação, ele é um cara notável, exatamente. Além de ser um excelente ator, é um autor que está se revelando, provavelmente ele vai lançar algumas outras coisas. Essa Namíbia é a primeira da trilogia de algumas outras coisas que já estão acontecendo agora. E a gente está tendo a sorte de ter o fôlego desse espetáculo que já acontece há uns 2 anos. E vocês ficam dentro do apartamento, não é isso? A gente fica dentro do apartamento, uma situação completamente claustrofóbica. Mas vê pela janela, pessoas sendo... Vê pela janela, essas pessoas detidas, sendo capturadas, exatamente. A gente e levadas para a África. E a gente sem saber o que faz. Se a gente sair, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, é uma peça que... Eu identifico essa peça como uma tragicomédia. Quem for ver o espetáculo vai perceber por que essa tragicidade pode estar aí. Eu não vou contar porque vale a pena ver. Mas ela é principalmente uma comédia, um espetáculo bem humorado, com humor super refinado. Eu gosto muito de fazer essa peça. Aliás, a gente tem uma coisa bem interessante, que o elenco original são 2 atores. Mas a gente tem a participação de algumas outras pessoas. Flávio Baurac estreou esse espetáculo. Na época eu estava estudando em Vancouver, eu não consegui participar do processo junto com o Aldri e com o Lázaro. Então Flávio foi chamado para fazer o que eu faria. E logo depois Flávio começou a trabalhar em outras coisas e Fernando Santana, de Salvador, fez o personagem. E aí eu tive que entrar porque eles queriam muito que eu entrasse, Flávio estava ocupado, o Santana também estava muito ocupado, então a gente tem 3 atores que mais ou menos dividem o mesmo personagem. Então, tem temporadas que o Flávio faz, eu faço, o Santana também faz, e é uma peça que a gente tem muito prazer de fazer. E que está em cartaz há muito tempo. Está em cartaz há muito tempo. Essa peça estreou no Rio de Janeiro, em 2010, se eu não estou enganado. Em 2011 a gente fez uma temporada curta, não eu exatamente, eu fiz um único dia porque eu estava envolvido com outro projeto. Foi feita uma temporada bem curta, uma temporada menor, e a gente está reestreando aqui no dia 5, sexta-feira, às 21 horas, ou seja, a peça acontece sexta e sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. E tem direção do Lázaro. Direção do Lázaro Ramos. E eu vi você numa novela que eu adorei. Qual foi? Que Cheia de Charme? Cheia de Charme. Foi adorei aquela novela. A novela é muito legal. Essa novela é muito criativa. E alegre. Muito alegre. E também dava toques ótimos, sem mau humor, né? Porque o chato de toque é ficar aquela coisa educativa, sabe assim? E eu acho que... Aí é chato, que você tem todos de uma aula, né? Ali você tinha até aulas... Tinha toques legais, mas legais, engraçados, bem colocados. Eu acho que foi a habilidade da equipe da Denise Saraceni, porque assim, ela colocou essa coisa da novela, né, que a gente está acostumado a ver normalmente, e a coisa do show dentro da novela. Então isso foi muito bem colocado, foi muito bem administrado, as meninas faziam muito bem. Então eu tinha a sensação às vezes de que a gente estava realmente no show, porque estava no show, né? Então a interrupção da gravação, que acontecia quase nunca, o show era completamente ensaiado, então se fazia uma vez só, e então a gente tinha o privilégio de ver o show das 3 meninas parecendo, sei lá, as Destiny's Child, assim. E parecia que elas eram mesmo do show, pois né? Pois é. Tinha uma carreira de show. Exatamente. Eu ouvi um boato de que provavelmente em algum momento elas iriam fazer uma turnê às empreguetes. Deviam ter feito. Pois porque a música era sensacional. Quem era, você sabe? Elas cantavam a música. Cantavam a música, elas cantavam. Mas eu não sei de quem era. Eu também não sei de quem era. Nunca aprofundei para saber. Mas foi muito legal. Foi muito legal.
Muito bom, muito bom. A gente, então vocês vão, no último bloco, a gente reforça dia, hora, a partir do dia 5, aquele serviço. Ótimo, né? ótimo. Vamos falar com a Ieda sobre as cores da escravidão. As cores da escravidão, então, não é um livro, uma teoria sobre a escravidão. Não. Essa história começou a ler, assim, eu, para ser sincera, não sabia nem que eu ia escrever um livro, né? Eu recebi um convite para ir à África e chegando lá, meu pai é negro, a minha mãe é branca. E eu tinha a relação com essa coisa de escravidão, eu achava que estava bem resolvido isso dentro de mim. Não era uma inquietação. Até que eu cheguei em Angola e fui até o Museu da Escravidão, né, de onde saíram os meus antepassados, e realmente eu só fazia chorar, aquilo me mobilizando. Eu tive a oportunidade de visitar províncias também, lá em Angola, e conversar com o Soba, né, e ouvir, né, dessas autoridades tradicionais o lado da história, do lado deles, né, o olhar deles. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu diria assim, sabe, Leda, eu sempre com um olhar caçador, sabe, querendo entender o que leva uma pessoa a escravizar a outra, né? Aí eu cheguei e comecei a me envolver. E você entendeu? Olha, eu não entendi, isso me gerou, inclusive, é uma coisa inacreditável, né? Foi uma coisa curiosa, porque eu comecei a ler. E não é só com os negros. Não! Porque as polacas que vieram para o Rio de Janeiro, por exemplo, as judias, né? Elas foram trazidas por judeus. Uhum. Quer dizer, a escravidão é o caso que eu estou me lembrando, porque eu li um livro ótimo também sobre isso, mas deve haver em outras etnias, em outras países. Os egípcios escravizaram os judeus. Escravizaram os judeus. Quer dizer, eu não consegui, nessa busca de ler esses documentos, eu fui cada vez ficando mais assustada. Até que bateu em minhas mãos um documento, porque esse livro aqui, o foco é o trabalho escravo rural, né? Então, bateu um documento do Ministério Público nas minhas mãos, que é na realidade da Pastoral da Terra, que eu fiquei tão assustada, e foi aí que eu resolvi escrever esse livro. E ele é trabalho escravo? Esse documento é sobre trabalho escravo sobre trabalho contemporâneo? Escravo, é o contemporâneo, depoimento de um jovem que foi libertado, e ele, como a maioria desses trabalhadores que são aliciados, é analfabeto, e aqui ele... porque de vez em quando a gente vê no jornal também isso, rapidamente, o depoimento deles, assim, eu, Sebastião Luiz Paulo, sou brasileiro com 17 anos, sem documento, residente em Colinas, Tocantins, no poder de minha bisavó, que mora na rua 18 de setembro, sem número, Colinas, Tocantins. Sou filho de pai falecido, senhor Valdir, e de dona Zenaide, que convive com Raimundo Soares e trabalha na fazenda Volkswagen, entre Redenção e Santana da Araguaia. Esse menino começa a descrever o que ele viu, as cenas que ele via lá. E uma das cenas que realmente fez com que deflagrasse essa história toda foi exatamente aqui, quando ele diz o seguinte: depois de ter feito um alqueire e meio de Juquirão e 20 quilômetros de Aceros, eu vi uma cena perigosa de um companheiro menor, com idade, mais ou menos 10 anos, que andava mais eu. Em uma sexta-feira, ele tomou uma bota emprestada para ir ao trabalho, pois não queria comprar uma pelo preço de R$20. Tinha medo de ficar devendo e não poder mais ir embora. Depois disseram que ele tinha roubado a bota, então o gato Fagoió levou ele para o mesmo barracão abandonado que ficamos quando chegamos na fazenda Flor da Mata e bateram nele de facão. Depois pegaram uma arma calibre 38, apontaram para ele e mandaram ele correr sem olhar para trás. E ele correu, entrou na mata e eu não vi mais. E a partir daí eu peguei esse menino, Leda, esse menino chamado, eu dei um nome a esse personagem, esse menino que ficou perdido na mata, eu dei um nome a esse personagem de Tonho. Esse menino, eu levei a narrativa a partir daí. Então, observe o seguinte:
esse menino tinha sonhos, esse menino tinha 10 anos, ele foi aprisionado nessa fazenda, acusaram esse menino de furtar botas, bateram esse menino de facão, e esse menino atiraram na direção dele e ele sumiu. Então eu pensei, eu vou tentar recompor a história desse menino. Esse menino chamado, que eu dei o nome de Tonho. Só que, na medida em que eu comecei a escrever e tentar recompor o que leva uma pessoa, uma criança, a entrar no regime desse de escravidão, porque os aliciadores se chamam gatos, né? Então você tem o gato Barbosa, o gato Fagoió, como ele fala, eles vão a essas regiões, geralmente, regiões Pará tem muito, né? Eles vão, aliciam essas crianças e levam com promessas de riqueza, com promessas de melhores de vida. Como fazem com os trabalhadores. Exatamente. E aí, as moças que levam para a Europa e vai por aí. O que aconteceu foi que, quando eu comecei a mexer com esse trabalho, eu comecei a visitar todo o meu próprio processo de criança, de sonhos que foram usurpados, de sonhos que foram destruídos. Então, é como se eu fizesse, tentasse entender, por isso que eu disse, tentasse entender a minha própria escravidão interior. Entende? Então, foi muito difícil. E você já tinha escrito, você é professora de literatura? Eu fui, né? Eu deixei o magistério há muitos anos para me dedicar a literatura infantil e infanto-juvenil, né? E também a parte teórica, porque é uma literatura que as pessoas olham meio que torcendo o nariz, como se a literatura infantil e juvenil fosse uma arte menor, né? Como se a função da literatura infantil e juvenil fosse de ensinar alguma coisa. Ninguém te pergunta o que Jorge Amado está te ensinando, mas espera que um livro infantil ensine. A gente não ensina nada. A gente tenta conduzir e abrir sinais, portas, percepções, como qualquer arte, né? Você se educa diante de um trabalho de arte. Então, eu fui levando, nesse sentido, trazendo do documento, acho que o grande diferencial é esse, é trazer do documento do Ministério Público uma história de ficção, e depois eu fui traçando o destino desse personagem, todo o sofrimento desse personagem, e em algum momento, quando ele cresce, que eu faço como se fosse uma saga, ele se depara com... aí eu novamente retomo com o código, e como é que termina? Porque não dá tempo ele de ler o livro Ele não aqui, dá, ele termina... a gente vai se empolgando. Mas não dá. Mas termina, você chega à idade adulta. Chega à idade adulta, tenta entender, né, o que acontece com ele, e chega de volta, ele consegue voltar, né, reencontrar todo esse passado, toda essa história que foi perdida, que foi mutilada, né, quando ele era criança, e reencontrar essa família, e reconstruir dentro dos limites, dentro da possibilidade, a vida. Né? Então, é uma trajetória de dor, não é uma trajetória... feliz, mas é uma superação. Mas é vitoriosa, no certo sentido, porque ele consegue recompor. Né? Então, pode não ser uma alegria só, não é? Mas ele consegue recompor, né? Precisava de 3 sessões de análise para conseguir escrever. Poxa. Mas valeu, né? Doía, né, a coisa. Já lançou? Lancei, está aí. Está nas melhores casas do ramo, então? Sim, editora FTD. FTD. Está aqui? De onde é? São Paulo, mas tem. Bom, então tem nas casas do ramo. Hoje em dia, aliás, as casas do ramo estão na internet. A gente compra mais livro na internet, não é? Do que na... Aliás, você sabe muito bem como dar a volta nisso, né? Quando você é pioneiro nessa história. Eu vou aproveitar que a gente falou de literatura infanto-juvenil, vou sugerir um livro que não é literatura nem infanto-juvenil, mas é dedicado à garotada, que é o livro da Antônia Leite Barbosa, chama Agendinha. É um guia de sobrevivência para pais descolados. É muito legal, porque tem vários... Primeiro que o livro é uma graça, tá vendo? Como apresentação. Agora estão vendo. E ele tem todo um roteiro de programas, localizado no Rio de Janeiro. Olha. Mas quando você vier com seu filho ao Rio, ou você tiver um neto, enfim. Tem de escola de jiu-jitsu, a fazendinha, para a criança ver os bichinhos, não achar que
A galinha é aquela coisa congelada, entendeu? Que vende no supermercado, né? Que tem muita criancinha de cidade grande que não sabe mais. Tem várias sugestões de decoração, de vida, de criança, muito legal. Com vários programas, está editado pela editora Senac, ok? Então, ficamos combinados assim, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. A moral e os bons costumes deixaram Mazzaropi louco. Pare com isso! Meus amigos, chega de perdição. Vamos descer para ouvir a voz da verdade. Até que ele sofre um ataque do coração. O seu pai é de um bom humor extraordinário. Também pudera. Uma enfermeira assim. Mazzaropi é o puritano da Rua Augusta. O neguinho gostou da filha da madame. Decência existe, minha filha. Você é que não tá usando. Festival Mazzaropi, nesta sexta, 10h30 da noite. Brasileirão Série C. Apoio Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa. A Série C já teve 22 edições. E dos times que disputam a edição deste ano, apenas 3 tiveram a honra de conquistá-la. O Vila Nova de Goiás foi campeão em 1996. O Sampaio Corrêa do Maranhão foi campeão em 1997 e o Brasiliense em 2002. Este ano, Sampaio Corrêa e Brasiliense estão no Grupo A e se enfrentaram pela primeira rodada. O time maranhense levou a melhor e venceu de goleada, 5-1. O Sampaio Corrêa conquistou 4 dos 6 pontos que disputou e o Brasiliense conseguiu apenas 1. Já o Vila Nova está no Grupo B, soma 4 pontos, assim como o Sampaio Corrêa está invicto, venceu um jogo e empatou 1. Brasileirão Série C. Apoio Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa. Bom dia. O senhor está sozinho? Sim. Boa viagem. São senhores passageiros. Aceita água, senhor? Do coração da floresta amazônica para o mundo. Eu não padeço de uma doença muito feia chamada alça-modéstia. A força das palavras. Eu só sou principalmente eu, quando eu escrevo. E eu preciso dar o meu testemunho daquele instante vivido. E a beleza das ideias do poeta Tiago de Mello. Não levo muito a sério quando dizem que eu sou um grande poeta. Tem fita métrica para medir quem é grande poeta? Impressões do Brasil. Nesta quarta, 11 da noite. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Agora, Antônio Adolfo, bem que eu me falei que ele é pioneiro nisso, né? Primeira vez que eu entrevistei Antônio Adolfo, acho que tem muitos anos, e foi sobre primeiro você com a sua carreira, e depois você lançando o disco independente. Foi feito em casa. Não é? Incrível. Tem quantos anos isso aí?
77. Caramba, muito bom. 77 anos, não? 1977. É, graças a Deus. Em 77 anos já tem que fazer 2 exames da leucemia. Finas misturas é nosso assunto hoje. É, as finas misturas. E o livro que eu estou lançando aqui, que já saiu em vários países do mundo, em vários idiomas, Workshop de Música Brasileira. Bem interessante esse livro. É mesmo? É um livro que saiu em alemão, tem fotos lindas. Partituras, com tudo. Partituras, fala de vários estilos de música e mostra sobre o fraseado, que não adianta você tocar uma música assim, que acha que está no ritmo do samba, mas não é samba, porque não falta fraseado às vezes. Assim, a coisa realmente que dá aquele molho diferente, né? Assim, você vê às vezes uma pessoa de fora que pode achar que toca bem um samba, mas falta alguma coisa. E essa coisa é o fraseado, geralmente, né? E esse livro mostra vários estilos, tem fotos lindíssimas que eu juntei quando eu fiz. Saiu primeiro em inglês, depois saiu em alemão, japonês, francês. Olha um rabequeiro, olha que foto linda. Linda essa foto do Café. Você conhece o Café? Conheço o Café. Rabequeiro desconhecido. Olha que barato, talentoso o Café. Fez uma foto linda, olha a pele, a expressão. É uma reprodução, na verdade. É, muito legal. Tem fotos legais. E tem um CD, né? Tem um CD para a pessoa praticar junto, né? Aqui, ó. E eu estou dando workshops na minha escola aqui no Rio, na Barra. Especial para quem quer. Sobre esse livro. Essa foto é histórica do Chico Pereira. Olha aqui. Você já viu? Sérgio Mendes, o grupo do Sérgio Mendes. Olha o Paulo Moura. Paulo Moura bebê, né? Esse aqui é Paulo Moura bebê. Dom Romão, Sérgio Mendes. Dom Romão, olha isso. A do Menescal, quando ele viu, ele quase me deu um beijo. Ele com 13 ou 14 anos, assim, parecia. Olha a Nara com o Luiz Inverso e com o Carlinhos Lira. E é um livro que a pessoa pode aprender bastante coisa. Olha o Vinícius. Olha o Baden. E é uma leitura também agradável, mesmo para quem não é músico, sabe? Assim, porque fala sobre os estilos, como é que nascem, como é que se desenvolvem, né? Desde os estilos aqui mais do leste, como do nordeste também, os baiões, os frenos. Tem o trio nordestino. A música da Bahia, assim, fala em afoxé, maracatu, sivuca. Muita gente aí, craque da música brasileira, né? Ó, o Zabumbeiro é fundamental. Tem muita zabumba aí, porque fala a música do nordeste. Olha o rei do Baião. Luiz Gonzaga. Primeiro e único, como ele. Adorava ele. Você entrevistou todo mundo aqui. Entrevistei Gonzagão. Ali, Gonzaguinha. Gonzaguinha. Também. E os dois juntos também. E o disco... Olha, 8 batutas, 1930. Essa foto é linda, né? Olha que lindo. Som, né? É o Pixinguinha lá em cima. Olha, e o Pixinguinha é bebê também, né? O momento bebê. Namorado, assim, mas é um grande... Quem é? João Pernambuco. É mesmo. Pianista, né? Que fazia coleções de carrilhões. Dele. Eu não sei os nomes de todos. Quem sabe bem isso é o Jairo Severiano, que conhece tudo da essa música. Essa foto está no Museu da Imagem do Som. Olha o Ernesto Nazaré. Meu ídolo. É o seu ídolo, né? Pianista, né, também. Também tem mais Chiquinha também, adoro Chiquinha. Pixinguinha. Pixinguinha, né? Muito São bom. Pixinguinha, né? São Pixinguinha. E esse livro eu estou lançando muito junto legal. com outro lançamento que eu lancei. Achei o Menescal. Achou o Menescal? Menesca bebê também, momento bebê aqui. Pois é, olha, garotão. Né? Todo mundo com uma pele ótima. Sem fazer nada, né? Jovem, né? Difícil não ter uma pele jovem bonita. Está saindo pelo Irmãos Vitali, as pessoas podem realmente entrar em contato lá, assim, e procurar, pesquisar, né? Hoje em dia você encontra tudo pela internet. Né? Tudo. É impressionante, até o que não presta. Mas encontra o que presta também, graças a Deus, pelo menos. Finas Misturas. Finas Misturas eu lancei lá também, lá fora. Lançou onde? No Japão? Em vários países, está espalhado pelo mundo. Salve a internet também, e salve a distribuidora que tem nos Estados Unidos, que coloca desde lojas onde vende ainda as pouquíssimas lojas que vendem CD físico, né, que a gente chama, até os sites mais importantes, né, da internet. Você encontra iTunes, todos eles, de Baby, Amazon, você pode encontrar em qualquer desses lugares. E aqui a Sala de Som Records, né, que é a distribuidora aqui no Brasil.
E aí fizemos são ontem na músicas, noite não, tem Keith Jarrett, tem Joe Coltrane. Joe Coltrane, e eu botei essas músicas desses mestres aí, tudo com clima brasileiro. Até uma coisa interessante que tem a ver com o livro também, porque como é que você faz aquilo se transformar numa música assim brasileira, né? Você tem que quebrar aquela rigidez, né? E fazer dá um gigado, né? A brasileira, né? E o toquezinho assim, né? Macio. As críticas muito boas, esse disco ficou assim 15 semanas entre os 50 mais tocados do jazz, assim, lá fora. E aqui está sendo muito bem recebido. Vou fazer show essa semana, era semana que vem, no Rio e São Paulo. Dia 11 no Miranda, no Rio de Janeiro, dia 12 no Itaú Cultural de São Paulo. Dia 12 no Itaú Cultural. E você tem feito... Só tem craque. É mesmo? Desde o Mauro Senise, a Rafael Barata, o Jorge Helder, o Léo Amoedo, fantástico guitarrista. Dá poder, né? E tem a Carol e o Carlinho Lira, que é meu padrinho musical. Olha, e Carol Saboia, que é a sua querida musical, digamos assim. Com todo respeito à Luísa. A outra, a Luísa, que gosta muito de você, que foi tua aluna. Foi minha aluna na faculdade. Não, as duas filhas dele, Carol e Luísa. A Luísa foi minha aluna na faculdade. Carolzinha doce, né? Uma voz doce. E você tem viajado muito? Eu estou ficando mais tempo fora do que aqui. A gente soube que você estava viajando. Tentamos uma vez trazer você. Não tinha chegado ainda. Você está morando onde? Você está morando aqui, mas está morando onde? Estou morando em Hollywood, na Flórida. Agora eu vou passar, por exemplo, 1 mês e meio mais para o norte, Nova York e Boston. Vou dar cursos lá e vou tocar também. Vou passar 1 mês em Nova York, assim, dando workshops, que agora a minha escola lá é uma escola móvel. Assim, ela itinerante, né, vamos dizer assim. Ela pode ficar tanto na Flórida como a Nova York, de repente eu faço Califórnia, não sei. É fácil, eu já senti que é fácil, porque tem tanta infra de estúdios, assim, que você pode alugar, entendeu? Aí faz uma propagandazinha pela internet, que hoje em dia no Facebook desses aí resolve muito, né? Você virou um cavalheiro andante, é isso? Pianante. Eu sempre fui um pouco assim, né, Lena? Eu sempre gostei de circular e de inventar coisas novas, assim, de arriscar, né? Eu fico impressionada porque a gente recebe um volume extraordinário de CDs. E antigamente não era assim, né? As gravadoras mandavam, agora todo mundo grava seu CD. Você inventou isso. Né? O independente. Não é? Foi o primeiro CD assim, que eu recebi que não tinha gravadora. Eu fiz aquele CD. Era LP ainda, né? Era um LP independente. E eu sei que a partir do Feito em Casa, né, muita gente começou a fazer. E hoje, você sabe que 95% dos títulos lançados são self-production, quer dizer, autoprodução. Produzidos pela própria pessoa. E é claro que no meio disso tem uma produção extraordinária, um número extraordinário, né? Extraordinário. E a internet absurdo, e às vezes democratiza não tem, isso. Democratiza. Para o bem e para o mal, né? Porque também tem muita porcaria, né? Diga-se de passagem. E tem a coisa dos direitos autorais que ainda não resolveram bem. Essa questão de como isso não está resolvido. Resolver isso é muito difícil, mas acho que vamos conseguir. Tenho fé. Isso vai levar tempo, né, eu acho. Mas é preciso também aprofundar isso. Porque há anos se fala em direito autoral e é uma confusão, né? É uma confusão. Desde sempre, eu acho. Nunca foi bom. Já foi bom? Nunca todo mundo ficou satisfeito com isso. Mas sempre falam, lá nos Estados Unidos é tudo maravilhoso. Não é assim, é o seguinte... Mas é melhor, né? Em certo aspecto, sim. Mas lá a luta está muito grande contra essa questão da internet, que é uma coisa nova, né? É uma tecnologia nova. Então, o pessoal não sabe ainda como impedir que seja essa coisa totalmente livre, assim, que ninguém pague a ninguém, que seja assim livre demais, assim, todo mundo... Nada é tão livre no mundo. Você vive de música, se você vive de música, você tem que receber pelos seus direitos, entendeu? Eu acho que você vive que nem outra pessoa que vive da medicina, ou da literatura, ou do teatro, ou da beleza, não importa, né? É o seu trabalho, você tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado.
Mas o trabalho criativo, a coisa de criar, não é? A arte sempre é uma coisa meio que fica assim, meio relegado, né? É porque todo a mundo... pessoa copia o programa que você faz e você não pode fazer nada. Né? O artista tem uma necessidade muito louco assim, isso. intrínseca, assim, muito forte de se mostrar, de mostrar o que ele faz, entendeu? Isso é normal. Por exemplo, o músico, se tem uma turma tocando ali, eu já quero ir lá sair tocando junto com eles também. O músico, por exemplo, tem uma necessidade muito grande, o compositor, de mostrar a sua música, entendeu? Então, ele a cantora de cantar. Né? A pessoa quer cantar, porque ela canta, e é o ofício dela. Acaba que ele deixa essa questão dos direitos assim para segundo plano, aí depois ele reclama. E aí, eu quero meus direitos. E aí é difícil de conseguir. Mas é porque não é um direito assim tão matemático, talvez tão quantificável, né? Assim, não é... Por exemplo, você vai à consulta médica ou vai ao teatro. O teatro você ainda paga o ingresso. Paga o ingresso. A consulta médica você paga a consulta, ou você paga o plano de saúde que te dá direito à consulta. É uma relação de consumidor. A coisa da música está no ar, está no mar, está aí, né? Mas você sabe que a gente pode conseguir isso. Eu acho que tem que ter mais consciência, assim, realmente deixar de ser só aquela coisa de curtir a música também. Eu acho que curtir a música é básico, sem curtir você não consegue fazer nada. Mas eu acho que você tem que realmente... Quando a gente se torna autoprodutor, ou produtor independente, como queira, a gente passa a ter uma noção, se conscientizar mais sobre isso, entendeu? Porque a gente acompanha todos os passos de uma produção independente e da divulgação, e como é que é feito tudo isso. É diferente, você meteu a mão na massa. Por exemplo, se eu quero botar uma música do John Coltrane aqui, como eu botei, eu tenho que pagar os direitos, entendeu? Não é assim, chegar... É por isso que lá é mais organizado. Pois é. Não basta você falar que é fã do John Coltrane. Não adianta falar que adora. Sou louca pelo sax dele, dançou. Ou do Tom Jobim, também tem que pagar. É claro. Mas eu acho que realmente... Mas é justo que se pague. Tem que se pagar. Só que tinha que ser mais organizado, né, por aqui. Bom, né? É um papo bom, inclusive. A gente pensou muito em fazer... Vou conversar depois com você para a gente... Fazer uma mesa redonda. Fazer uma mesa redonda a sério, falando disso. Vamos? Um prazer. Tá, mas agora eu vou te explorar um pouco ali naquele... prazer. Tá certo? Então vou pedir um intervalo, a gente volta já já. Enquanto o Ana Adolfo tocando pra gente e outras coisitas mais. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Todo sábado, Daniela Christopher e Naná Nascimento entram em campo, em quadra, na piscina, no tatame ou em qualquer lugar onde haja esporte. E vem muita novidade por aí. Quadros, entrevistas, matérias. Estádio 1, uma revista semanal que mostra de um jeito diferente tudo o que movimenta o mundo do esporte. Então, vem com a gente. Estádio, sábado, às 14h. Esperamos vocês, hein? Até lá. Apoio Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. The sun is 400 times bigger than the moon, but by sheer coincidence, it's 400 times further away from the Earth. O poder de uma estrela. To me, the most amazing thing about the sun is the scale of it, its physical size and its gravitational strength. A fonte de energia do nosso planeta e de todo o sistema solar. And what we are measuring when we measure the stream flow of the river ultimately is the activity of the sun. Série exclusiva da BBC. As Maravilhas do Sistema Solar. Nesta quarta, 10 da noite.
Jean-Luc Godard, voici de nouveau avec le mépris au cœur même de toutes les conversations. Mais uma chance para você que ainda não foi à exposição Expor Godard, Viagens em Utopia. Pela primeira vez, a mostra traz ao Brasil as várias caras do cineasta Jean-Luc Godard. Os filmes, ciclos de palestras e performances mostram o desafio do próprio Godard de levar o audiovisual das salas de cinema para dentro dos museus. A Expor Godard tem entrada franca e está no cartaz no Centro Cultural Oi Futuro, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e vai continuar por lá até o dia 14 de julho. Se liga na dica! Vem aí os causos. Quando Deus está destinando um homem para ser feliz, mal ele nasce, Deus diz: vai ser malandro, meu filho. Os convidados. Nós tivemos aqui pessoas históricas, compositores históricos, né? E muita música de raiz. Nosso Senhor Brasil mistura ritmos do Brasil inteiro. Com Rolando Boldrin no Senhor Brasil. Estreia neste sábado, 5h30 da tarde. Então, vamos abrir esse bloco com Antônio Adolfo, tocando... Com alma. Com alma. Essa Dizzy música, Gillespie. essa música que é do Dizzy Gillespie, por exemplo, você, agora a gente já sabe que é dele, mas você vai ver que ela pode soar como uma música super brasileira, de repente, quer ver? Vamos lá. Tem música minha também. Tem uma que é um tipo um samba com baião.
Obrigada. Muito bom. A Ieda já lançou o livro As Cores da Escravidão, editora FTD. Não é? Está nas melhores casas do ramo. Gostei disso, nas nas piores melhores casas do ramo. Sérgio Menezes, diga então, aí. Serviço da peça. Namíbia não, direção de Lázaro Ramos. Aldre Anunciação no elenco, Sérgio Menezes também. Aldre, autor da peça. A gente fica no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, de sexta a domingo, sexta e sábado, 9 horas da noite, e domingo às 8. A peça estreia dia 5 de julho e a gente fica até o dia 15 de setembro. Então tem bastante tempo para todo mundo participar, por favor. Venham. Muito bom. Ludmila, o que a gente faz com a pele da gente? Eu sempre a gente falo, não toma leite. Não toma leite, toma silício. E não come queijo. E não come queijo. Mas uma mineira dizendo pra gente não comer queijo, olha isso. Ah, mas tem tanta oferta gostosa hoje, né? Com essa coisa do chefe de cozinha, tem tanta opção. Queijinho de cabra, tanta coisa gostosa. Ah, queijo de cabra pode. Queijo de cabra pode. De ovelha pode. Iogurte de ovelha, tem essas coisas. Isso, tem. Que hoje em dia tem, né? Tem muita opção hoje, né? Agora, o que eu gostaria de falar é, assim, a gente às vezes consegue prevenir um monte de coisas, né? A gente previne, vai no médico, pro cardiologista, vai no ortopedista, mas a gente acaba não prevenindo a pele, né? Então, eu acho assim que o caminho é a prevenção, é a mesma coisa dos outros órgãos. A pele também é um órgão. É um órgão. Aliás, é o maior, envolve isso tudo que a gente acabou de falar agora. Envolve o joelho, a perna, o intestino. Então, quer dizer, ele é um reflexo do que a gente faz por dentro, né? Então, assim, a prevenção, o DNA pode ajudar, mas também, vou até falar a minha profissão, a fisioterapia, né? Que é um trabalho mais tranquilo, mais reabilitador, mais recuperador da pele. Então, assim, eu acho que é uma dupla muito bacana, fazer realmente um DNA e prevenir, não só da pele, mas do resto do corpo mesmo, né? Tá certo. Tenho os parabéns para você aqui. Seu aniversário é hoje? Meu aniversário é amanhã. É amanhã. Né? A Pele também faz aniversário, A Pele faz aniversário, obrigada. Professor Jones. É? Mandando Obrigada. Parabéns. Tá animado aqui. Vou passar para você e estou preocupada por causa do voo dela. Meu voo ficou apertado, né? Ficou apertado. Uhum. Aí eu acho que o Felipe vai te liberar aí. Tá eu não gosto de fazer isso, não. Eu agradeço muito. Mas é porque qualquer 10 minutos aí para você. Sim, a gente fica vai fazer diferença. Adorei estar aqui. Tá Esse bom. foi um presente de aniversário. Imagina. Pra mim, viu? Muito obrigada a você por ter Obrigada, vindo, tá? Luda. Maria de Lourdes, tem agradecimento, tem gente que você curou, o pai. Que bom. Que a pessoa está toda feliz assim bom. contigo. Isso é um lado legal, né, da medicina. É a melhor coisa que tem. É uma coisa que me deixa muito emocionada. É saber que a oncologia está mudando e está fazendo diferença realmente no prognóstico do paciente. Então, qual é a sua... Eu vou pedir, olha só, Lindalva Moura Fortaleza. Eu lamento, querida, mas eu não vou poder ler a sua fórmula aqui. Porque é complicado isso, entendeu? É uma fórmula, se você quiser responder, eu não sei se essa fórmula previne o câncer. Tem alguma coisa que previna o câncer de intestino? Comer fibras? Seria uma essas prevenção? coisas, essas medidas, na verdade, que a gente já falou aqui, né? E o fibras, que ela pode ter falado aqui... Menos comida industrializada. Isso. Tem a história nova também, que é da vitamina D, que é uma reposição super importante. E tem a ver com o de uma maneira geral, tanto no câncer de mama, de próstata e de cólon, tanto para quem já tem e diminui a incidência da recidiva, quanto na prevenção. Homens e mulheres, né? Porque pega a próstata então, a reposição e da vitamina D é muito importante. E alguns trabalhos falando sobre o uso da aspirina na prevenção também do câncer de cólon, também é uma coisa importante. Mas tudo tem que ser avaliado, os prós e os contras, mas tem sim. E o que eu queria frisar realmente é o que eu já falei no início, quer dizer, com relação à prevenção, à valorização dos sintomas e com relação ao tratamento. A pessoa que já tem câncer, não se desespera, tem muita coisa nova aí acontecendo e muita coisa para aparecer. A gente que vai aos congressos vê que cada dia tem mais coisas surgindo, a indústria
assim, numa sequência de descobertas que eu acho que fazem diferença na vida do paciente, tanto na qualidade de vida do paciente, quanto na manutenção da vida do paciente mesmo, da sobrevivência. E que bom saber que a gente está, como essa ouvinte mandou, que está curando o paciente. É isso mesmo, a gente cura câncer também, graças a Deus. Essa é a nossa função. Né? A gente fez um tratamento há 10 anos, ele está com 81 anos. Que maravilha. Que bom, né? Ótimo, depois obrigada. leva para você. Diga, você queria falar alguma coisa? Não, não queria, não exatamente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Então tudo bem. Então eu queria que você tocasse, tá, Antônio Adolfo? Esperando o pessoal, semana que vem, nos dia shows 11, no Rio, no dia Rio. 11 no Miranda e dia 12 no Itaú Cultural, em São Paulo, com um time de músicos fantásticos. Né? Tá bom, então eu vou agradecer a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Vou lembrar que a gente tem reprise 2h30 da manhã. Ontem eu fui a um restaurante no Rio e o garçom que me atendeu disse: eu chego em casa e assisto toda noite. Então aí, avisa pro garçom, seu amigo, que tem uma reprise 2h30 da manhã, valeu? Então boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Ficamos ao som do queridíssimo Antônio Adolfo.
Valeu, querido. Mas, vamos lá. O que eu vou tocar agora? Deixa eu ver. Sem censura. Apoio Petrobras. Gente é o que inspira a gente. A seguir, Nova Amazônia. Em São Paulo, um homem que conseguiu mudar a sua vida. E a partir dessa primeira escultura, que as pessoas começaram a me olhar diferente, eu tive a ideia de montar a primeira oficina de arte do presídio de Parelheiros. E agora transforma a vida das pessoas à sua volta. Essa bolsa aqui foi a primeira que eu e ela, quando nós entramos aqui no curso, que nós montamos. Foi a primeira bolsa que a gente fez, eu e ela. De virada, nesta quarta, 7h30 da noite. O lixo não é lixo, é material reciclável. Os fabricantes estão sempre inovando novos aparelhos e com tudo aí a gente acaba comprando, consumindo mais tecnologia nova, né? Com o aumento do consumismo, porque o avanço tecnológico está aí e a população não se controla mesmo e vai comprando, os antigos vão sendo descartados. Eu troco por uma necessidade de ter que comprar outro, porque eu acabo sendo roubada, eu não vou ficar sem celular, né? Que pessoas que tiverem em casa qualquer tipo de equipamento desse, que estão em desuso, que não utilizam mais, trazer para a empresa que a gente sabe realmente o destino correto desses equipamentos. Claro que podemos desmontar nossos maus hábitos e fazer o que é certo. O lixo eletrônico já é uma preocupação mundial. Com elementos tóxicos como o chumbo e o mercúrio, ele é uma ameaça à saúde humana e a vários ecossistemas do planeta, como as florestas e as nascentes dos rios. No mundo, o lixo eletrônico já soma mais de 150 bilhões de toneladas. No Brasil, até 2015, esse volume vai chegar a 15 bilhões, 10 vezes mais do que os números atuais, que já colocam o Brasil como o quarto gerador mundial desse lixo. E o pior, menos de 10% é descartado corretamente. A Amazônia é um dos ecossistemas ameaçados pela crescente demanda desse tipo de lixo. É no Amazonas, o estado mais preservado da região, onde se encontra o maior polo eletroeletrônico da América Latina. São aproximadamente 115 empresas, entre fabricantes e componentistas, produzindo equipamentos eletroeletrônicos todos os dias no polo industrial de Manaus. Atualmente, o setor emprega mais de 50 mil trabalhadores de todos os sexos, idade e escolaridade.
O segmento é responsável por 45,6% do faturamento do PIN. Para ter ideia, só nos primeiros 7 meses do ano, o setor de eletroeletrônico contabilizou mais de 39 bilhões de reais com a produção de TVs de LCD ou de LED. Foram mais de 1 milhão de unidades produzidas em menos de um ano. O videogame é outro equipamento de destaque na produção do polo industrial de Manaus. Em 6 meses foram fabricados mais de 300 unidades. Notebook, computador, aparelho de som e tantos outros produtos eletroeletrônicos são fabricados na Zona Franca de Manaus. É daqui, do maior polo industrial da América Latina, que eles ganham o mundo para satisfazer o desejo dos consumidores, cada vez mais fissurados nas mudanças tecnológicas. E é daqui que também surgem bons exemplos. Exemplos daqueles que a ONU, entidade que congrega mais de 190 países, gostaria de ver ampliado por muito mais pessoas. Exemplos que refletem atitudes simples e criativas, iniciativas individuais, mas com resultados para lá de coletivos. O que a gente faz aqui, entendeu, é reciclar. Entendeu? O nome certo é reciclar. Como a gente recicla? Tirando esse material eletrônico das fábricas,